Olá pessoal, a gente está mais um vídeo, né? Estudando a Bíblia juntos. Se você chegou aqui de paraquedas, na playlist tem na descrição tem uma playlist em todos os capítulos que a gente já passou. A gente vai estudar toda a Bíblia juntos, então se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Agora nós vamos ler Gênesis 10. Gênesis 10 é conhecido como a Tábua das Nações. Veja bem, é um capítulo muito importante. É importantíssimo esse capítulo, porque, como eu falei, o tema central da Bíblia é o Messias. E a Bíblia ela vai contar, antes do Messias, a sua genealogia desde Adão. E ela vai contar histórias que vão desenrolando, o desenrolar da história até o Messias vir. Nada que está na Bíblia é por acaso. Os tempos exatos, tudo foi determinado por Deus. A Bíblia diz em Gálatas, a gente vai ler daqui a alguns anos, que Jesus veio na plenitude do tempo, no tempo exato, no tempo calculado, de acordo com as 70 semanas de Daniel, com várias profecias. Jesus vai voltar no tempo exato. Tudo. Deus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. E o capítulo de 10, Gênesis, é conhecido como a Tábua das Nações. Moisés aqui, né, lembrando o contexto, Moisés está no deserto com o povo de Deus que saiu do Egito rumo à terra prometida, que era conhecido por Canaã, lá que habitavam os descendentes de Canaã, os cananeus, que foram expulsos de sua terra, e Deus vai lá, como a gente viu, Noé amaldiçoou Canaã por causa do que o pai dele, Cã, fez. E Moisés está contextualizando tudo isso para o povo, certo? Esse capítulo é muito importante. As pessoas, elas não gostam de ler ou de prestar atenção nas genealogias. Tem gente que pula quando vai ler a Bíblia achando que não serve para nada. Mas é importantíssima a genealogia. A genealogia vai mostrar as descendências de personagens importantes. E Gênesis 10 é a configuração do mundo que nós vemos hoje. Configuração do mundo que nós vemos hoje. E eu peço você, na verdade você tem que ter uma caneta, você tem que anotar. Essa Bíblia que eu estou lendo não é uma Bíblia que eu anoto, porque eu tenho uma Bíblia Nótica para anotações, mas a Bíblia que eu leio é essa pequenininha, não tem espaço para anotar. Mas o capítulo 10 eu tive que anotar. Para fazer esse estudo, tive que pesquisar muito, fiquei um tempão ali pesquisando esses nomes e tal. Por quê? Porque muitos desses nomes vão ser repetidos, inclusive em profecias, principalmente em Ezequiel e Jeremias, principalmente em Ezequiel 27, por exemplo, quando vai falar do fim dos tempos, da guerra de Gog e Magog, que vai ter na volta de Jesus, e também 1000 anos depois da volta de Jesus, de acordo com o pré-milenismo. E esses nomes aqui, se você quiser, para você entender escatologia, capítulo 10 de Gênesis é essencial, ok? Porque é a configuração do mundo. Vamos lá. São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio, ok? Então eles não tinham filhos antes do dilúvio, ou se tiveram, morreram, e Deus colocou apenas eles na arca para preservar a descendência de Noé, já que Noé não teve outros filhos depois. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, sublinha aí na sua Bíblia a palavra Magog, porque ela vai aparecer muito na Bíblia, principalmente em Ezequiel, ok? Madai, são os medos, vai aparecer na Bíblia também. Javã, são os gregos. Tubal, que vai aparecer, eu acho que em Ezequiel 27, como o povo do norte, associado a Meseque e a Magog. Meseque, cujos descendentes estão na Turquia, ou cuja região está na Turquia. E Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, sublinha porque essa palavra também é muito
muito importante. Rifate e Togarma, cujos descendentes são os povos do Cáucaso, os caucasianos. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, que aparece na Bíblia também, né? Jonas queria ir para lá. Quitim, sublinha na Bíblia que também é importante, vai aparecer lá na frente. E Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Então aqui vão ser quando o mundo, nessa época, né, era uma família, que era a família de Noé, e essa família vão gerar famílias que vão gerar nações. O que são as nações? Uma nação, a gente define nação de duas formas, né? Um estado, por exemplo, o Brasil é um estado, ou também um povo que é unido por um gene, por uma genética, uma genealogia, uma raça, que fala uma língua. Por exemplo, na nação Brasil é uma nação, no sentido de estado, mas dentro do Brasil existem milhares de nações. Existem quilombolas, ribeirinhos, povos indígenas, né? E aqui fala de que eles foram repartidos de acordo com a sua língua. Calma que até agora isso ainda não aconteceu. Todos falam ainda o mesmo idioma, a mesma língua, tá? Mas eles vão virar nações, as famílias vão virar nações. Os que foram citados até agora, que são os descendentes de Jafé, repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, aqui, claro, depois da Torre de Babel, que a gente vai ver, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã foram Cuxi, que na Bíblia é a mesma palavra que é traduzida por Etiópia. Quando você vê na Bíblia Etiópia, a palavra hebraica é Cuxi, que atualmente é Etiópia e Sudão. Misraim, que é o Egito, inclusive a palavra Misraim é traduzida na Bíblia para o Egito. Quando você vê no Antigo Testamento a palavra Egito, a palavra hebraica é Misraim. Puti, que são os líbios, ou lídios, eu acho que são os líbios, tá? E Canaã, que atualmente é a terra de Levante, que é aquela terra dos árabes e judeus. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, que apareceu na Bíblia já, a gente já viu essa palavra Avilá, falando do Éden. Fala que lá tem ouro, e o ouro dessa terra é bom. Sabtá, Raamá, sublinha aí, que é uma palavra que vai aparecer lá na frente também, e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá, que é o Egito, e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Então aqui também vai começar os reinos do mundo, os impérios. Então veja bem. Deus tinha dito para Adão e de novo para Noé que os seres humanos dominassem a terra. Dominassem tudo que tem na terra e a terra. Mas ele não mandou nenhum ser humano dominar outro ser humano. Com exceção do homem governar a mulher, que também não era o plano original de Deus. Isso aconteceu depois do pecado, isso foi o castigo da mulher, que Deus disse para a mulher, seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Mas, fora isso, não existe essa coisa de um ser humano reinar sobre outro ser humano. Não existia nos planos de Deus. Na verdade, é Deus que nos governa, e nós governamos a terra coletivamente. Entretanto, aqui aparece um homem chamado Nimrod e ele começa a reinar, a dominar sobre outros humanos. E aqui fala, o princípio do seu reino foi Babel. Sublinha aí que vai aparecer na Bíblia. Ereque, Acade e Calné,
na terra de Sinar, tá? Essa terra de Sinar é entendida como se fosse a Babilônia. Babel, na Bíblia, é Babilônia. Quando você vê na Bíblia a palavra Babilônia, no Antigo Testamento, a palavra hebraica é Babel. Daquela terra, ele foi para a Síria e edificou Nínive, que hoje, essa cidade de Nínive, é um sítio arqueológico chamado Ninawa, que fica na capital da Turquia, se eu não me engano. Daquela terra ele foi para a Síria, e edificou Nínive. A Síria hoje é Síria, Irã, Iraque e Turquia. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. Entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou Ludim, que hoje está no norte. Os descendentes de Ludim estão no norte da África, se misturaram no norte da África. Ananim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus. Presta atenção. Contexto histórico, novamente eu reforçando isso. A gente, para entender a Bíblia, a gente tem que entender o contexto histórico. Moisés está no deserto com o povo, tirando do Egito e os levando para a terra que antes habitava os cananeus. Veja bem. E aqui ele está falando de Misraim, que é o Egito. Entre Misraim, né, os filhos de Misraim vão ser as tribos que vão originar o Egito Antigo, as primeiras tribos do Egito. Entre elas está Casluim, de quem descendem os filisteus. Os filisteus vão ser inimigos de Israel, onde eles vão habitar. Os filisteus vão estar habitando a terra que Deus prometeu a Israel. E eles são descendentes de Casluim, que é um dos fundadores originais do Egito, já que o pai deles é de que originou a palavra Egito, é o pai dos egípcios, Misraim. De quem descendem os filisteus e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também onde surgem os heteus, que também vão ser povos. Veja bem, Canaã vai ser pai de 12 povos, são os cananeus, que eles se chamam, na verdade, sidônios. Eles se autodenominavam sidônios. Os outros os chamavam de cananeus pelo fato de descenderem de Canaã. Eles se chamam sidônios, que é o nome do primogênito de Canaã. Atualmente, eles são os libaneses, tá? Claro que eles estão misturados ali entre outros povos do Oriente Médio, inclusive entre aquela terra do Levante, entre Israel, tá? Eles estão misturados entre os israelitas também. Mas foi feita uma pesquisa genética de que o sangue dos libaneses, a genética deles é 90% igual a desses cananeus de 3.700 anos atrás, eu acho. Então, atualmente, são os cananeus, os descendentes de Sidom, primogênito de Canaã, são os libaneses. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, que vai ser os heteus, né? Então, Canaã, que são os habitantes daquela terra de Canaã, que Deus prometeu a Israel, Canaã gera 12 tribos, tá? Assim como Israel também vai gerar 12 tribos. E Et são os heteus ou hititas. E também os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os emareus e os amateus, né? São 12 tribos, né? Sidom, Et, jebuseus, amorreus, girgazeus, heveus, arqueus, sineus, arvadeus, emareus e os emateus. Aqui eu contei 11, beleza? Então são 11.
Depois as famílias dos cananeus se espalharam, e a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim, até Lázaro. Claro que esses nomes não existiam nessa época deles, né? Esses nomes são os nomes que os israelitas que estão no deserto com Moisés, séculos depois, conheciam. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, cujos descendentes estão no Oriente Médio, talvez seja da palavra Eber que surge o termo hebreu, ou seja, os hebreus são descendentes de Eber. E ele falava hebraico. O hebraico é o idioma de Eber. Os hebreus, de quem Abraão era um hebreu, era um descendente de Eber. Assim que foi pai de todos os filhos de Eber, cujos descendentes estão no Oriente Médio, irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, que é a Assíria, que eu falei que é Síria, Turquia, Irã e Iraque, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, possível terra de Jó também, o Geter e Mas, que está no Oriente Médio também. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg. A palavra Peleg significa divisão, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã, que é o pai dos árabes, gerou Almodá. Esses filhos de Joctã são os fundadores das primeiras tribos árabes. Joctã gerou Almodá, Selef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, conhecido pelo ouro de Ofir por suas riquezas, Avilá, que a gente já viu, tá? Fala do ouro também, né? Que o ouro daquela terra é bom, e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Então, capítulo 10 de Gênesis é um capítulo central. A gente vai passar, talvez daqui a um ano, chegando em 2, a gente vai chegar nos profetas, e a gente vai voltar muito, a gente vai precisar voltar muito para ver aqui, para a gente entender melhor as profecias, e também a gente tem que lembrar daquela configuração da bênção e maldição de Noé. Então, quando a gente lê aqui, voltando para o capítulo 9, no versículo 25, maldito seja Canaã, nós já sabemos quem eram os cananeus. Seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Eu já sei aqui que Sem são os habitantes do Oriente Médio, os assírios, os árabes. Eu sei que Noé falou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã, os cananeus, de seja servo. Que Deus engrandeça Jafé. Eu sei que Jafé são os gregos, são os turcos, são os medos, que são hoje são os descendentes dos medos, são povos iranianos, os povos do Cáucaso, aquele pessoal lá do Oriente Médio também está junto com Sem. Norte da África já é Cã. Que ele habite nas tendas de Sem, que é um convite para esses povos de Jafé habitarem nas tendas de Sem lá no Oriente Médio, e Canaã lhe seja servo. Então, capítulo 10 é um capítulo central e a gente vai voltar muitas vezes ainda, tá bom?
Curta, comente o que você achou, o que você acha. Compartilhe para mais pessoas virem estudar a Bíblia com a gente e até a próxima.